A paz do Senhor, boa noite para você que está aí na sua casa. Espero que você esteja bem. O desejo do meu coração é que você esteja bem, principalmente espiritualmente. Amém? E Deus tem uma palavra para nós essa noite. Fique aqui que ainda tem uma bênção para você, através da palavra de Deus. E essa bênção vai falar exatamente sobre recompensa. Hoje Deus quer nos falar sobre recompensas, porque Deus continua soberano em suas recompensas. É o tema dessa mensagem de hoje. Se você gosta de notar, note aí no seu caderno, no seu bloquinho: Deus soberano em suas recompensas. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 2. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 2. Aleluias. Romanos capítulo 2. Apenas o versículo 6. Romanos 2, 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Vamos repetir? Como as crianças da escola bíblica dominical. Romanos 2, 6. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Amém? Sabe, irmãos, hoje lendo a palavra de Deus, me deparei mais uma vez com Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 1 vai falar sobre que Paulo deseja ver os cristãos de Roma, vai falar sobre a justiça pela fé, vai falar sobre a idolatria e a depravação humana. E aí no capítulo 2 vai falar sobre a impenitência dos judeus e a justiça de Deus. A justiça de Deus está ligada diretamente ao recompensar de Deus. A justiça de Deus está ligada intimamente às recompensas que Deus tem para mim, para você e para todos os seres humanos sobre a face da terra. E por isso Deus é soberano em suas recompensas, porque igualmente Deus continua soberano em sua justiça. Deus continua soberano em suas vontades. E em suas recompensas não é diferente. Quando Deus nos fala que é soberano em suas recompensas, isso quer dizer que sejam suas recompensas agradáveis ou desagradáveis a nós, para Deus tanto faz. Porque Deus, ele não se desvia 1 centímetro da sua soberania. Deus é Deus. E acabou-se a história. Deus é Deus e acabou-se, como o pessoal daqui gosta de dizer, o mimimi. Deus é Deus. Em sua vontade, em seus pensamentos, Deus é Deus. Em suas palavras, Deus é Deus no seu agir, no seu efetuar. Deus é Deus em abrir portas. Deus é Deus em fechar portas. E Deus continua sendo Deus quando recompensa. Porque Deus é soberano em suas recompensas. E o versículo 6 de Romanos 2, que é tão fácil de aprendermos, de decorarmos, de guardarmos no coração: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Como eu já falei, em sua soberania, Deus vai continuar
justo, justiça de Deus. Então vai depender de mim e de você como seremos recompensados. Vai depender de mim e de você se as recompensas de Deus serão agradáveis ou desagradáveis ao nosso entendimento, aos nossos sentimentos, ao nosso achar, aos nossos conceitos. Vai depender de mim e de você. Porque Deus não pode deixar o seu estado de soberano. Se Deus deixar o seu estado de soberano, chega o desequilíbrio a tudo. E por mais que a gente observe situações adversas, nós sabemos e estudamos a respeito de tudo que está acontecendo sobre a face da terra, e não apenas nos dias de hoje, mas de um pouco mais de um século para cá. Nós sabemos que são simplesmente os sinais da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também expressam a soberania de Deus. Quer dizer, aquilo que está escrito está se concretizando. E se a palavra nos traz esse entendimento, que Deus recompensará cada um segundo as suas próprias obras, cabe a nós, cabe a mim e a você sermos inteligentes e agirmos como Deus nos pede, como Deus nos ensina. Para quê, pastor? Para que as recompensas de Deus nos cheguem de forma agradáveis e não desagradáveis. No versículo 7, Paulo, ele inspirado por Deus, continua falando ao povo de Roma, aos irmãos de Roma. E ele diz: dará a vida eterna aos que, vírgula, dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, olha aí, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Olha, eu quero que você entenda algo muito simples já no início dessa mensagem. Recompensa de Deus é uma coisa, salvação é outra. Você está me entendendo? Por quê, pastor? Porque você vai entender que as recompensas, elas estão ligadas ao nosso proceder sobre a face da terra. Então você pratica coisas boas, virão recompensas boas. Mas mesmo aquele que pratica coisas boas e é recompensado de forma benéfica, não está excluído de ter que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você está me compreendendo? Significa dizer que mesmo aquela boa pessoa que planta boas coisas e colhe boas coisas, não vai colher a salvação simplesmente por praticar coisas boas. Isso não retira do homem a necessidade de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e assim, pegando o único caminho a chegar a Deus, se encontrar um dia eternamente com Deus. Então não pense que a mensagem de hoje, falando sobre recompensa, está falando sobre a questão da salvação. Recompensa é uma coisa, salvação é outra totalmente diferente. Tem tanta gente que produz o bem e é recompensado de forma benéfica e não aceita Jesus Cristo de Nazaré. Então não se esqueça, a salvação não é pelas obras. As obras vão gerar recompensa, sejam elas benéficas ou maléficas para o ser humano.
boas ou ruins, mas a salvação é necessário crermos e aceitarmos o que Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas em sua soberania, em recompensar, e nós vimos em Romanos 2,6 que Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então nós vamos ver aí sobre essas três questões: aqueles que procuram glória, aqueles que procuram honra e aqueles que procuram uma vida incorruptível. E é claro que aqui está expresso que Deus dará a vida eterna a estas pessoas. Poxa, pastor, a coisa está ficando meio confusa, porque o Senhor falou em vida eterna através de aceitar Jesus Cristo? Sim. E não é porque você aceitou a Jesus Cristo, não é porque eu aceitei a Jesus Cristo, que agora eu vou andar de forma corrupta, me corrompendo. Não se esqueça que o Senhor Jesus Cristo declarou que aquele que for fiel até o fim, de maneira nenhuma terá o nome riscado do livro da vida. Então eu não posso andar em uma vida de incorrupção apenas no momento em que eu aceitei Jesus Cristo no meu coração. Eu preciso andar a minha vida inteira. Isso é um tipo de obra que eu vou praticar. Isso é um tipo de atitude, é um tipo de comportamento que eu tenho que andar. Então é claro que se eu aceitei Jesus Cristo há 25 anos atrás e continuo andando em incorrupção, é claro que eu terei a vida eterna. Esse versículo derruba a tese de que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você continuar andando como um salvo e não como um perdido. Compreende, meu querido? Compreende, você que está aí na sua casa? Então Deus, que em sua soberania nos dá recompensas, inspira Paulo para dizer: dará a vida eterna aos que, olha a condição, aos que, olha só o condicional, dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Às vezes você está muito ligado a essa ideia de fazer o bem, ser fazer o bem ao próximo. E às vezes nós conhecemos pessoas que praticam fazer o bem ao próximo. Mas você já escutou alguém dizer assim: fulano é uma boa pessoa, e tal prática que ele pratica só faz mal a ele mesmo? Quem já ouviu isso aqui? Não, fulano é uma pessoa muito boa, o que ele faz só faz mal a ele mesmo. É isso aqui: praticar o bem a si próprio, não praticando algo que Deus venha te recompensar na soberania dele, de forma que você não vai suportar a recompensa, porque Deus é soberano e Deus é justo. Então o versículo 7 fala sobre a recompensa da vida eterna aos que procuram glória. O que significa glória? É eu querer me glorificar? Não, meu irmão, não é isso. Não, minha irmã. Glória é qualidades, motivos de orgulho. A pessoa, a sua família olhar para você e se orgulhar de você. Seus pastores, pensando em você, se orgulharem de você. A comunidade cristã a qual você pertence, pensar em vocês, se orgulharem. Não aquele orgulho ruim, de exaltação, mas sentir prazer em ter você dentro daquele grupo.
Então, pessoal, aqueles que procuram uma vida em glória, não é aqueles que procuram uma vida em glória para o seu próprio nome. É para que através da sua vida, o nome do Senhor seja engrandecido, seja glorificado, seja exaltado. E assim você andará em glória. Entenda bem, isso não tem nada a ver com glorificar o meu, o seu, os nossos nomes. Mas é isso que a palavra de Deus diz: dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, procuram ser motivo de alegria. Você já escutou uma frase da boca de alguém: eu glorifico a Deus pela vida de fulano? Quem já ouviu aqui? Eu glorifico a Deus pela vida de Cicrano. Glória a Deus pela mudança de Beltrano. É isso. Aqueles que com perseverança em fazer o bem a si próprio, às outras pessoas também, mas primeiramente a si. Andando de forma fiel a Deus, andando de forma correta em referência à palavra de Deus, buscam andar em glória, em honra. Andar em honra. O que é honra? Honra, eu vou trazer só aqui um dos significados. Aquele que se distingue pela forma moral de andar. Por gentileza, desliga aqui. Aquele que se distingue pela forma correta de proceder. Uma pessoa honrada. Então olha só. O que você acha que Deus vai recompensar a uma pessoa que anda de forma honrada, honrando o nome do Senhor? O que você acha que Deus vai recompensar a uma pessoa que, pela sua forma honrada de andar, honra e engrandece o nome do Senhor Jesus Cristo, honra e engrandece o Evangelho? Com certeza será recompensa boa. E esse versículo 7 diz que Deus dará a vida eterna. Também para a pessoa que anda em incorrupção. A pessoa incorruptível. A pessoa que não se corrompe. Olha, a palavra corrupção é uma palavra muito usada nos dias atuais, né? Principalmente quando se fala nas questões políticas. Porque infelizmente, grande parte, nós não podemos generalizar, mas infelizmente, boa parte da classe política da nossa nação está caindo em descrédito. Como os publicanos na época de Jesus, que eram homens de vida pública, homens de trabalho público, também caíram em descrédito. Por causa de quê? Das suas práticas. Mas essa corrupção aqui, a pessoa que anda de forma incorruptível, em incorrupção, está tratando, meu irmão, de não nos deixarmos corromper em relação a isso aqui, ó, a palavra de Deus. Isso aqui, a palavra de Deus. São ensinos preciosos. E quando você não anda em incorrupção, e a palavra de Deus é o seu norte. Norte é uma direção em que está lá apontada na bússola, e aquele ponteirinho da bússola aponta sempre para o norte. E quem já estudou sobre bússola, sabe utilizar uma bússola, sabe por que isso. Então quando alguém diz de outra pessoa, fulano está desnorteado, e você ouve isso, você está ouvindo que aquela pessoa está sem direção. Então a palavra de Deus é o norte para a nossa vida, para andarmos de forma em incorrupção, ou incorruptíveis. Esses irmãos
que andam procurando com perseverança fazer o bem, não somente a si próprio. Olha, mas quando eu ando nessas três coisas, aqueles que estão em meu redor, aqueles que estão no meu convívio, eles poderão sim serem levados a pensarem em mudanças de atitude, pelo bom exemplo que verão em mim, em você que está aí na sua casa. Mas quando nós andamos de forma corrompida, nós somos exemplo para quem? Para aqueles que querem se corromper também. Nós somos mau exemplo, na verdade. Então Deus, em sua soberania, vai nos recompensar segundo as obras de cada um, meu irmão. E aqui está falando que Deus dará a vida eterna, é a maior de todas as recompensas. Deus dará a vida eterna aos que com perseverança, com luta, com afinco, com brio, aqueles que com dedicação, com esforço, procurarem fazer o bem, primeiramente a si próprio, porque se lembre disso sempre. As recompensas são, repita comigo, as recompensas são pessoais. Por isso que o versículo diz que Deus recompensará cada um, é pessoal, segundo as suas próprias obras, e dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas o versículo 8 diz: Mas Deus recompensará com indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então, olha a diferença de recompensa. Enquanto o primeiro grupo de pessoas será recompensado com a vida eterna, esse segundo grupo de pessoas será recompensado com indignação e ira. Meu Deus do céu, eu fico imaginando um Deus todo-poderoso que controla raios, trovões, ventos, mares, indignado. É algo tão alto que a gente não consegue imaginar. Deus indignado. Ei, psiu. Mas tem um grupo de pessoas que gostam de andar na premissa de que Deus é amor. Não, mas Deus é amor. Risco para o procedimento dessas pessoas achar que Deus é somente amor. Então Deus, em sua soberania, meus irmãos, é isso que Ele está nos falando essa noite. Em sua soberania Ele vai recompensar, mas Ele não vai recompensar nem somente por aquilo que Ele quer recompensar, é por aquilo que nós merecemos ser recompensados. Contenciosos, pessoas que procuram em todo instante entrar numa polêmica, numa contenda, fica buscando, fica procurando. E o que é que a Bíblia diz de quem procura? Quem é que pode dizer aí? O que é que a Bíblia diz de quem procura? Hein, Jefferson? Acha? Não, Randy?
Quem procura, acha. Não é, Gerdilândia? Quem procura, acha. Então, quem procura contenda, quem se torna uma criatura contencioso, vai receber que tipo de recompensa de um Deus todo-poderoso, soberano, que tem toda a recompensa abençoada para nos dar, mas vai nos recompensar segundo as nossas obras. Quem se torna contencioso vai receber o que de recompensa de Deus? Indignação e ira. Que não se esqueça, estamos fundamentados em Romanos capítulo 2, versículo 6, que diz que Deus recompensará cada um segundo as suas próprias obras. Eu não estou falando de você plantar na vida do outro e colher através da vida do outro. Eu estou falando de você plantar e colher diretamente de Deus. Recompensas que serão bênçãos, ou recompensas que serão verdadeiras tragédias na minha, na sua, nas nossas vidas. Mas Deus recompensará, versículo 8, com indignação e ira aos que são contenciosos. Para de procurar encrenca. Para de procurar encrenca, abençoado, abençoada. Aprenda a escutar algo que desagrada aos seus ouvidos e ficar quieta, ficar quieto. Busque a capacidade de ler algo nas redes sociais, de ver uma postagem nas redes sociais que te desagradou. Busque a capacidade de simplesmente ler e tocar a sua vida. Larga a vida de contendas. Para de ser contencioso, contenciosa, porque não vai receber recompensa boa da parte de Deus. Desobediente à verdade. A verdade é isso aqui, ó. Bíblia. A verdade não são os conceitos do mundo. A verdade não é tudo o que se diz politicamente correto. Meus irmãos, vamos amadurecer. Minhas irmãs, vamos amadurecer. Você está vendo aí os sinais da volta de Cristo e não tem se dobrado a verdade da palavra de Deus? Por que está mais preocupado em agradar meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas que está em sua volta, do que agradar o Deus eterno? E assim vai sendo levado por esse rio de lama que está banhando a sociedade do mundo. Desobediente à verdade. Não vai receber recompensa boa de Deus. Se você tivesse lido a Bíblia hoje, você já tinha recebido essa mensagem hoje. Desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade. A equidade está ligada ao que é justo, mas não justo diante dos meus olhos, diante dos teus olhos, dos teus. Não o que é justo diante dos teus olhos, mas justo diante de Deus. Então, se você quiser andar no que é justo, você tenha sempre como parâmetro o que Deus pensaria de tal situação. O que Deus pensaria do que está acontecendo e eu estou vendo. O que Deus pensaria dessa informação que eu estou recebendo. É justo aos olhos de Deus? Meu irmão, porque eu vou te dizer, com todo o amor que eu tenho no meu coração. Minha irmã, eu vou te dizer, com todo o amor que eu tenho no meu coração. Se nós formos andar segundo a justiça desse mundo, nós estamos perdidos.
perdidos. Não nos esqueçamos da justiça de Deus. Deus é um ser existente em equidade, em justiça. Então aqui nós já vimos que essas duas classes de pessoas irão receber, segundo a soberania de Deus, recompensas diferentes. E sabe, meus irmãos, o que me faz estremecer é que Paulo não estava falando para incrédulos. Isso não era uma mensagem evangelística. Isso era uma mensagem de ensino, de instrução, de correção e repreensão até. Para quem, pastor? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu amor, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Para vós que foi chamados para ser de Jesus Cristo. Tá aí, Délio, para quem era a palavra? Para mim, para você, para nós, meu irmão, você que está em casa e foi chamado. Ei, venha para cá, meu filho, venha para cá, minha filha, seja meu, seja minha. Foi chamado por Jesus. O versículo 9 continua falando sobre recompensa. Olha, eu entendo claramente que a recompensa do versículo 7, quando diz, dará a vida eterna. Quando ele diz, dará a vida eterna, o que mais um servo de Deus poderia querer? O que mais aquele que foi chamado para ser de Cristo deseja em seu coração, se não ardentemente que um dia esteja na vida eterna? Então de repente você diz, puxa vida, a recompensa para aqueles que andam em glória, honra e incorrupção é só a vida eterna. E quantas recompensas tem para aqueles que andam de forma errada? Meu irmão, a vida eterna é tudo. Que recompensa mais você deseja no seu coração? Tudo que Deus acrescentar, meu irmão, já será as sobras. Se você aceitou Jesus Cristo e hoje somente você conta com a vida eterna, meu amigo, minha irmã, meu querido, você já conta com muito. O que vier a mais, Deus já está nos dando de sobra. Então o versículo 8 e o versículo 9 vai falar sobre as recompensas para aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Não se esqueça, não nos esqueçamos que o multiplicar da iniquidade é mais um sinal da volta de Cristo. E que tempos difíceis nós temos vivido, onde se valoriza mais a iniquidade do que a equidade, se valoriza mais o errado do que o certo.
E nós, os servos de Deus, no meio disso tudo, as emissoras de televisão concordando com tudo que desagrada a Deus, os meios de comunicação exaltando tudo o que a palavra de Deus abate, obedientes à iniquidade. Eu não fui chamado para isso. Você não foi chamado para isso, para ser obediente à iniquidade, para ser obediente ao politicamente correto e incorreto diante dos olhos de Deus, diante da palavra de Deus. Aqui é a igreja realidade em Cristo, meu irmão. Cristo é a nossa realidade. Porque essa realidade aí fora, um dia passará toda ela. Mas a palavra, que é a real da vontade de Deus para mim e para você, nunca passará. E o versículo 9 diz: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal. Em primeiro lugar, do judeu, depois do grego. Então olha só, não era só indignação e ira, também tribulação e angústia. Meu irmão, se depois de uma mensagem dessa, você continuar pensando, minha irmã, você continuar pensando que deve levar a sua vida do jeito que você está levando, preste atenção, porque as recompensas chegam, e não são trazidas por mim, são trazidas por Deus. Deus, em sua soberania, vai nos recompensar, cada um segundo as nossas obras. Meus amados, eu li para você ainda há pouco o prefácio e a saudação dessa carta de Paulo aos irmãos de Roma. E no versículo 6, que foi onde eu parei, Paulo diz: entre os quais sois também vós chamados para ser de Cristo. Você não foi chamado para ser de qualquer um não, viu? Você foi chamado para ser de Cristo. Ser quer dizer que Jesus tem posse sobre a sua vida. E aquele que tem posse tem direito sobre a nossa vida. Mas no versículo 7 ainda, eu estou lendo prefácio e saudação, é capítulo 1, né? No versículo 7, Paulo ainda mostra ainda mais quem somos eu e você. Quando ele diz: a todos os que estáis em Roma. Hoje, aqueles que foram chamados para ser de Cristo não estão mais apenas em Roma, em Corinto, em Tessalônica, em Filipe, em Éfeso. Hoje, os que foram chamados para ser de Cristo estão espalhados sobre a face da terra. Aí ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Nós fomos chamados para ser amados de Deus. Irmãos, eu fico pensando como é duro para Deus recompensar algo que vai ser doloroso na vida de quem Ele ama. Porque nós que fomos chamados para ser de Cristo,
somos amados de Deus. Eu já tive de disciplinar meus filhos, de forma que depois me doía no coração. Mas eu disciplinava porque eu amo. Mas como dói. Eu queria estar recompensando o meu filho ou a minha filha com algo agradável e não com uma bronca, não com a exclusão de algo que eles gostem. Eu nunca fui de bater em filho meu. Em Gigi eu me lembro que eu dei uma chinelada, ela pequena ainda. E tem mais. Depois da chinelada virou para mim e disse: não doeu? Eu tive vontade, Jadilene, de dar mais umas 15. Mas me segurei, porque eu sabia que tinha doído, porque eu sei o peso da minha mão. Mas nós que fomos chamados para ser de Cristo, como Paulo declara no prefácio e saudação dessa carta, eu estou escrevendo para você que foi chamado para ser de Cristo. Deus está pregando hoje através da minha vida. Deus está falando hoje através da minha vida para você que foi chamado para ser de Cristo. Amado de Deus. Chamados para ser santos. Versículo 7 ainda diz isso. Santidade de vida. Aí Paulo vai, depois de todo esse prefácio e saudação, Paulo diz: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então olha só, que essas pessoas eram vistas por Paulo como pessoas que poderia repousar sobre elas a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas voltando para Romanos capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: tribulação e angústia será recompensa também. Para quem? Para aqueles que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Obedientes à iniquidade. Preste atenção, que o mundo coopera para que eu, você, para que nós sejamos desobedientes à verdade de Deus e obedientes à iniquidade. A cultura coopera para isso. Sim, a cultura coopera para que você seja desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Aqueles que se dizem inteligentes, intelectuais, a intelectualidade coopera para isso. Para que você seja desobediente à verdade e obediente à iniquidade dos tempos modernos. Meus irmãos, são tempos difíceis. Mas são tempos em que Deus, em sua soberania, recompensa aos que foram chamados para ser de Jesus, amados de Deus. Recompensa de forma benéfica, e a maior de todas as recompensas, a vida eterna. É interessante pensar que nos últimos tempos, como a Bíblia nos diz, a ciência se multiplicaria, o conhecimento. Eu acredito que nunca houve um tempo em que estudar esteve tão ao alcance dos seres humanos. Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo
Nunca se teve tanto acesso ao conhecimento, aos estudos, à intelectualidade, quanto nos dias atuais. Afinal de contas, hoje você pode fazer até um curso superior online na sua casa. Você quer estudar sobre o quê? Você vai lá no Google, você coloca lá na pesquisa e sai ali uma centena de estudos sobre aquele tema. Então a Bíblia se cumprindo, nos últimos tempos, conhecimento se multiplicando. Mas eu te faço uma pergunta muito íntima: a favor de quê? A favor da obediência à verdade? Ou o conhecimento está se multiplicando a favor da obediência à iniquidade? Raciocine na sua casa. Raciocine. E não responda para mim. Responda para si próprio. De que adianta tanto conhecimento, tanta ciência? E quando eu estou falando de ciência, não estou falando da ciência, a científica em descobrir as coisas. Ciência é conhecimento, é entendimento que eu estou falando. De que adianta tanto conhecimento, tanto entendimento, os homens se tornando tão inteligentes e inculcando-se por sábios, tornando-se loucos aos olhos de Deus. Deus, em sua soberania, continua recompensando. E quando ele diz, Paulo, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, em primeiro lugar o judeu e depois do grego. Aí ele diz no versículo 10, mas glória, honra e paz a qualquer, independentemente de condição financeira, independentemente de conhecimento, de grau de instrução, de cor, de raça, de sexo. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Repito, não pense que quando Paulo estava falando praticar o bem, Paulo estava falando do que é dever nosso em relação ao nosso próximo. Paulo estava falando praticar o bem aos olhos de Deus. E ele diz de novo, em primeiro lugar do judeu, depois do grego. Tribulação e angústia, glória, honra e paz serão recompensas. Tribulação e angústia, um tipo de recompensa. Glória, honra e paz, outro tipo de recompensa. E aí, meu irmão? A escolha é minha. A escolha é sua, é nossa. Que tipo de recompensa vamos buscar? Vamos nos esforçar para recebermos de Deus. Tribulação, angústia, ou glória, honra e paz? E quando Paulo diz primeiramente sobre o judeu e depois do grego, Paulo está dizendo, sabe o que? Não interessa se é povo de Deus ou se não é povo de Deus. Deus vai recompensar
segundo as obras de cada um, porque Deus é soberano. Nós gostamos muito de dizer, de citar o versículo 11, que diz: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Nós gostamos de citar o versículo 11 dentro de algum contexto. Mas será que já chegou à nossa mente? Será que tem chegado ao nosso coração a ideia de que nós estamos nesse contexto também? Deus, Ele recompensa. E Ele não vai fazer acepção de pessoas em recompensar. Ele vai recompensar por, repita comigo, Ele vai recompensar por merecimento. Merecimento. A salvação continua dependendo que você, a salvação continua dependendo que você aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador em seu coração e confesse com a sua boca. A salvação continua dependendo disto. Mas as recompensas dependem de como nós temos andado diante da face de um Deus altíssimo e soberano. Amém? Pregações como essa é para gerar mesmo um divisor de águas em sua vida. E que você deixe Deus dividir não apenas as águas, porque isso é um ditado, mas biblicamente, que você deixe Deus dividir suas juntas e medula, sua alma e o seu espírito.